Cumprimento a todos com a paz do Senhor e, conforme a oportunidade que me é concedida, eu quero ler alguns versículos na palavra do Senhor, os quais tomaremos como base para a palavra bíblica que traremos esta noite. O texto encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 em diante, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém. Meus amados, o texto que acabamos de ler, ele nos fala a respeito de 10 homens. Esses 10 homens eram homens normais, homens que tinham os seus projetos, seus planos, seus sonhos, homens que possivelmente eram casados, tinham filhos, família, esposa, e eles tinham todo um projeto de vida. Tinham sua saúde, alguns deles, quem sabe, comerciante, tinham seus empregos, aqueles que tinham seus empregos e estavam empregados, eram homens normais, que tinham uma vida normal, que acordavam todos os dias, sonhando em um futuro melhor para sua família, para os seus filhos, suas esposas. Mas a vida, às vezes, ela apresenta surpresas, apresenta circunstâncias imprevistas, coisas que não estão num projeto, que não estão nos sonhos, que não estão nos planos. E aconteceu com aqueles 10 homens. Eles começaram a sentir determinados sintomas de uma enfermidade e se apresentaram para serem examinados e receberam um triste diagnóstico de que eles estavam com uma enfermidade incurável e altamente contagiosa. Aquela enfermidade era tão contagiosa que a lei determinava que o doente diagnosticado com aquela enfermidade, ele tinha que imediatamente se afastar de tudo e de todos. Eles não podiam sequer, após o diagnóstico, voltar para casa para se despedir da família, eles iam agora para uma quarentena, que não era uma quarentena de 40 dias, eles iam para uma quarentena que não tinha volta. Era algo terrível, triste, porque eles não podiam voltar nunca mais para abraçar suas esposas, para abraçar seus filhos, para abraçar seus pais, nunca mais. Eles tinham que ficar longe de todos e aguardar. Cada dia aquela enfermidade os matar, porque não havia cura para aquela enfermidade, não havia nenhuma vacina, não havia nenhum hospital que tratasse aquela enfermidade. E aquela enfermidade arrancou deles a família, os seus empregos,
os seus negócios, os seus sonhos, os seus planos. Tudo aquilo eles perderam de repente, diante do diagnóstico daquela terrível enfermidade. E com os seus planos, com os seus sonhos, com os seus projetos e com as suas famílias, foi-se também a esperança. Eles não tinham nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de que o quadro pudesse mudar. Era um quadro irreversível, um diagnóstico fatal. Eles sabiam que iam morrer. Eles conheciam a história de outros homens e de mulheres, todos os que sofreram aquela enfermidade, eles conheciam a história. O final era a morte. Não havia tratamento, então não havia esperança. Eles foram afastados de todos e de todos, ficaram fora de alcance da sociedade, sofrendo a cada dia a dor da saudade, da distância de seus entes queridos, a angústia de não ter nenhuma esperança de cura e tendo que enfrentar a morte. A história conta que aquela enfermidade consumia aos poucos partes do corpo do doente, consumia os dedos, as orelhas, o nariz, a língua, ia matando aos poucos. Uma morte terrível. Assim estavam aqueles homens, naquela situação, morrendo a cada dia, sem poder voltar para casa, sem poder abraçar os seus entes queridos. Mas um dia, Jesus, ele foi à aldeia onde estavam aqueles homens. Um dia Jesus, que conhece todas as coisas e sabia da história daqueles homens, porque ele é Deus onisciente, ele conhece todas as pessoas, ele sabe todas as causas, e ele sabia o que aqueles homens estavam passando, e Jesus resolveu dar uma oportunidade àqueles homens, indo àquela aldeia onde estavam aqueles homens. A Bíblia não diz como, mas de alguma maneira aqueles homens foram informados que Jesus estava indo para aquela aldeia. Não havia rádio, televisão, internet, celular. Então alguém foi dizer àqueles homens, talvez um parente, talvez um amigo, mas alguém foi. E como havia uma determinação da lei que não podia se aproximar deles, até por conta do contágio, eu imagino aquela pessoa gritando de longe e dizendo para eles, olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagine o impacto daqueles homens. Que boa notícia se pode dar a alguém que está morrendo, a alguém que está com uma enfermidade incurável? Qual é a boa notícia? Dinheiro? Dinheiro nessas horas não alegra o coração de ninguém. Até porque o dinheiro não lhes trazia solução. Tem hora que o dinheiro não resolve. Tem hora que o dinheiro não compra aquilo que precisamos. Muitas vezes o dinheiro serve para algo bom, mas muitas vezes o dinheiro não compra aquilo que precisamos. O dinheiro não compra a verdadeira paz, o dinheiro não compra a verdadeira alegria, o dinheiro não compra a salvação, mas Jesus, Ele nos dá a verdadeira paz, Ele nos dá a verdadeira alegria, Ele tem solução para tudo que nós precisarmos. Glória a Deus. Está escrito que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Glória a Deus. E eu imagino aquela pessoa gritando de longe, olha, eu tenho uma
boa notícia para vocês. Evangelho é boas novas. Evangelho é boa notícia. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é milagre na vida daquele que crê, daquele que acredita, daquele que confia na ação salvadora de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu imagino, a Bíblia não diz, mas nós podemos conjecturar o fato, e aquela pessoa dizendo: eu tenho uma boa notícia para vocês, e aqueles homens: que boa notícia. Eu imagino aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher dizendo: a boa notícia é que Jesus, ele vai passar aí na estrada, ele está vindo em direção à aldeia. E quem é esse Jesus? Jesus, ele é a única esperança de vocês. Jesus é aquele que pode mudar a situação de vocês. Jesus é aquele que pode mudar a vida de vocês. Jesus é aquele que pode curar este mal que está em vocês, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode curar todas as enfermidades. Não há impossível para Ele. Ele é aquele que ressuscita mortos, cura todo tipo de enfermidades. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqueles homens, eles receberam aquela notícia, e eles creram. E eles creram de tal maneira que eles correram em direção a Jesus. Eles não perderam tempo, porque tem pessoas que ouvem o Evangelho e fica pensando: amanhã pode ser tarde demais. Se aqueles homens tivessem deixado para amanhã, se eles tivessem começado a pensar: e aí, nós vamos ou nós não vamos? Será que vai dar certo? Será que esse Jesus cura mesmo? Se eles tivessem ficado ali analisando, pensando, Jesus tinha passado e eles tinham perdido a bênção. Eu não li que Jesus voltou àquela aldeia outra vez. Aquela foi a única oportunidade que aqueles homens tiveram. E eles não perderam a oportunidade. Eles correram para Jesus. E eles aproximaram-se de Jesus. Eu imagino aquela multidão que seguia Jesus, dentre eles, aquelas pessoas que facilmente reconheceram que aqueles 10 homens eram leprosos. E eu imagino quando viram aqueles homens se aproximando e gritando, eles começaram a clamar e dizer: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu imagino alguém dizendo: Jesus, manda esses homens embora, porque eles eram leprosos. E quem sabe, como outros enfrentaram dificuldades, alguém dizendo: Jesus, eles são leprosos, manda eles irem embora. Quem sabe alguém chegou a dizer isso. Mas o que a Bíblia deixa claro é que Jesus, ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eles eram leprosos, mas eles precisavam de Jesus. Eles eram contagiantes, mas eles precisavam de Jesus. E Jesus não lança ninguém fora. Eles pararam de longe e começaram a clamar. É isso que Jesus quer. Clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. Aquele que precisa de Jesus precisa clamar pelo milagre, precisa suplicar pelo milagre, precisa acreditar no milagre, precisa confiar no milagre e gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Se você precisa de um milagre de Jesus, saiba que o milagre que você precisa, Jesus é poderoso para fazer. Não tem milagre que Jesus não possa fazer. Agora Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir a sua declaração de fé. Ele quer ouvir a sua oração.
Ele quer que você peça a Ele, para Ele operar na sua vida, e você saber que Ele fez, porque você pediu, e você vai agradecer, porque você vai reconhecer que Ele operou o milagre na tua vida, porque Jesus tem abençoado muita gente que não reconhece o que Ele tem feito, que não agradece o que Ele tem feito. Mas se você precisa, clame a Ele, faça como aqueles homens. Eles, de longe, começaram a clamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Não perder a oportunidade. Você que está aqui esta noite, precisa de um milagre, não perca a oportunidade. Você que está aqui esta noite, precisa de salvação, não perca a oportunidade. Sabe por quê? Porque assim como Jesus foi àquela aldeia, Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. Ele está aqui entre nós, porque Ele prometeu. Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. E Jesus não mente. Jesus está aqui. Creia, abra os seus olhos da fé e creia que Jesus está aqui, e busque dele aquilo que você precisa. Adore a Ele, glorifique a Ele e busque o que você precisa, porque Ele tem para lhe dar. Glória a Deus, glória a Deus. Aqueles homens levantaram a sua voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, Ele parou para ouvir o clamor, parou para ouvir o pedido daqueles homens. Agora observe o que acontece a seguir. É o segredo do milagre. O que vem agora no relato bíblico nos mostra como Jesus opera na nossa vida. Qual o segredo para nós recebermos o milagre de Cristo? Porque há um segredo. Pedir, nós podemos pedir, mas o milagre para Jesus fazer exige determinadas condições. E nós vimos aí na história desses homens que se cumpre o requisito necessário para o milagre acontecer. Veja o que acontece a seguir. Lucas capítulo 17, versículo 14, que nós lemos, a parte A. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes. Ou seja, depois que os homens enfermos gritaram, Jesus olhou para eles e disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. É uma expressão tão simples, mas aí está o segredo do milagre. Sabe por quê? Porque o que Jesus quis dizer com ide e mostrai-vos aos sacerdotes? Existia uma lei no livro de Levíticos que orientava o seguinte: que aquele que fosse curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote para ser examinado, para poder ver se estava curado mesmo. Só que Jesus não curou nenhum dos 10. Jesus ouviu o clamor deles, não curou nenhum, mas deu uma ordem, um mandamento. Disse a eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Agora pense comigo, e vamos nos pôr no lugar daqueles homens. Todos os 10 estavam enfermos. Jesus não curou nenhum. Então o que eles iriam fazer lá no sacerdote? Se eles estavam doentes, a enfermidade deles era visível, era palpável, eram chagas que estavam lá nos seus corpos. Então eles estavam olhando para eles e aí, estamos doentes. E eles tinham 2 opções. Nós sempre temos 2 opções na vida. E é preciso pensar bem qual a opção que nós vamos tomar. Principalmente quando se relaciona a Jesus e a sua palavra. Obedecer ou não obedecer.
Quando nós obedecemos a Jesus, nós temos um resultado. E quando nós não obedecemos a Jesus, nós temos outro resultado. Essa é uma regra simples, bíblica, mas é muito forte. Faz diferença entre a vida e a morte, o céu e o inferno, a salvação e a perdição. Obedecer, não obedecer. Aqueles homens, eles tinham essas duas opções: ir ao sacerdote, obedecendo a Jesus, ou não ir, desobedecendo a Jesus. Sendo que eles tinham que fazer pela fé. Seria um ato de fé. Porque se eles tivessem curado, se eles tivessem sido limpos, era muito fácil eles ir. Vamos lá, estamos curados. O sacerdote vai olhar, vai ver que estamos curados e vai nos liberar. Mas eles estavam chagados, enfermos. Como é que nós vamos? Sabe qual foi a decisão deles? Uma decisão de fé. Fé prática, fé na palavra de Jesus. Aqueles homens decidiram crer em Jesus, confiar em Jesus. Ainda que eles não tinham recebido milagre, mas eu creio que a conclusão deles foi a seguinte: Ele não nos curou, mas Ele está mandando ir, então nós vamos, porque Ele sabe o que diz, Ele sabe o que faz. Se Ele está mandando ir, é porque Ele sabe porque nós devemos ir. Glória a Deus, glória a Deus. Isso fala, irmãos, que antes do milagre, Deus requer de nós fé. Fé. E a fé, ela é algo necessário para o milagre de Deus. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeiro a fé, depois milagre. Tem pessoas que querem ver para crer, mas a regra bíblica é crer para ver. Se você quer ver o milagre, primeiro creia. Se você quer salvação, primeiro creia. Se você quer perdão, primeiro creia. Creia no poder de Deus, creia no sacrifício de Cristo, entregue a sua vida, aí você vai ver, sentir o milagre da salvação, milagre da cura, milagre da transformação, porque é primeiro crer no Senhor Jesus e serás salvo. Amém? Então crê, precisamos desenvolver a fé, precisamos exercitar a fé, praticar a fé, até porque um outro segredo que nós vemos aqui, que Jesus exige daqueles homens, é que eles pratiquem a fé. No momento em que eles saíram e foram ao encontro de Jesus, eles demonstraram que acreditavam em Jesus. No momento em que eles clamaram, eles mostraram fé. Mas aí veio a prova prática da fé. Eu creio que aqui tem pessoas que acreditam em Jesus, mas ainda não entregou a sua vida. Quando a gente convida para vir à frente, é para você declarar, praticar essa fé. Quando Jesus mandou aqueles homens irem ao sacerdote, Jesus mandou para que eles praticassem a fé. Eles não acreditavam, eles não clamaram, eles não demonstraram que acreditavam. Então agora era a hora de praticar a fé. Quem confia, confia. Quem confia em Jesus, ele cumpre os mandamentos de Jesus. Quem confia em Jesus, pratica as palavras de Jesus. E eles foram. E veja o que acontece exatamente na hora em que aqueles homens foram. A Bíblia diz, versículo 14: e ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, pela fé, eles foram. Aí veja o que acontece
Eu não sei quantos passos eles deram, não sei quantos metros eles deram, mas a Bíblia diz assim: e aconteceu que, indo eles, o milagre aconteceu. Ficaram limpos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ficaram limpos. Jesus curou aqueles homens instantaneamente, imediatamente. Todos os 10 foram curados. Glória a Deus. Já imaginou que milagre glorioso? Aqueles homens que não tinham cura foram curados. Aqueles homens que não tinham esperança tiveram a fé, a esperança de volta. Aqueles homens que não podiam mais voltar para suas casas, puderam voltar para suas casas, abraçar seus filhos, suas esposas. Imagine a alegria, o milagre que Jesus fez na vida daqueles homens. Restaurou a vida daqueles homens. Glória a Deus. Aquela enfermidade era terrível. Mas eu quero destacar agora um outro ponto. É de uma outra enfermidade. Uma enfermidade muito pior do que aquela. Se aquela enfermidade arrancou esposa, filhos, esperança, saúde daqueles homens, existe uma enfermidade pior do que aquela. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de muitas enfermidades terríveis. Hoje, mais do que nunca, se ouve de enfermidades terríveis, enfermidades que consomem as pessoas rapidamente, enfermidades que surgem de repente. A gente lê os relatos, os noticiários, e vê quantas enfermidades têm surgido, enfermidades incuráveis, enfermidades que maltratam, que matam. Mas eu quero falar da pior de todas as enfermidades. É uma enfermidade chamada pecado. Aí talvez você esteja agora me perguntando, ou se perguntando, por que será que o pecado é a pior de todas as enfermidades? Porque existem enfermidades terríveis. Outro dia eu li de uma pessoa que tirou umas férias e estava tomando banho de mar, e lá ela pegou uma enfermidade e tiveram que cortar a perna dela imediatamente. E era uma modelo, uma jovem muito bonita, e teve que amputar a perna dela. Veja, são enfermidades, existem bactérias que são chamadas de superbactérias, que são terríveis. Mas o pecado, irmãos, ele é pior do que todas as enfermidades. Por quê? Porque as enfermidades, por mais terríveis que elas sejam, ela mata o corpo. Mas o pecado, ele mata o homem espiritualmente. Ele não traz só a morte física, ele traz a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E aí, o resultado do pecado é muito pior do que qualquer enfermidade. Um crente, ele fiel a Jesus, com certeza de salvação, ele pode até adoecer, claro, todos nós podemos adoecer e morrermos, mas se o crente permanecer fiel, ele morre fisicamente, mas ele não está morto espiritualmente, nem sofrerá a morte eterna. Daqui a uns dias Jesus vai voltar, e a Bíblia diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos vão ser ressuscitados, receber um corpo glorioso e morar para sempre com o Senhor. O problema do pecado é que ele tira tudo isso. Ele tira a salvação, ele tira a vida eterna, ele tira uma vida de paz e ele tira uma eternidade de paz. O pecado, ele escraviza o homem. O pecado, ele faz com que o homem morra, e a morte nas 3 dimensões: física, espiritual e eterna. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Veja como é terrível essa enfermidade chamada pecado. Ela traz a
condenação eterna. E quando se fala de condenação, se fala de sofrimento. Uma vez Jesus disse: olha, é melhor tirar um braço do que ir para a eternidade, para o inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É isso, é o resultado do pecado. O salário do pecado é a condenação, é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Por isso, o pecado, ele é tão terrível, ele é pior de todas as enfermidades, o pior de todos os males. Mas eu também tenho uma boa notícia. Assim como levaram uma boa notícia para aqueles leprosos, eu estou agora dando uma boa notícia para aquele que está aqui esta noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. A boa notícia é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Aqueles homens foram purificados de toda aquela enfermidade. E Jesus, ele te limpa, ele te purifica de todo o pecado. Ele restaura a tua vida. Ele te coloca na presença de Deus, porque o pecado, ele traz males terríveis ao ser humano. O pecado, ele interrompe a comunhão do homem com Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: as vossas iniquidades fazem separação ou divisão entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós estamos distanciados de Deus, nós perdemos as bênçãos de Deus, nós perdemos os milagres de Deus, o socorro de Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. Mas Jesus, ele nos purifica do pecado. E não é de um pecado, nem de 1000 pecados, nem de 1 milhão. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Se você chegou aqui esta noite e você se sente carregado de culpas, de pecados, o convite de Jesus vinde a mim, todos vós que estáis cansados, venha Jesus. A promessa dele é: e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Jesus quer tirar de você esta carga deste pecado, dos seus erros, tudo aquilo que você fez que lhe separou de Deus, que lhe distanciou de Deus, tudo aquilo que tem amargurado a sua vida, lhe entristecido. Jesus, ele é a esperança de salvação, ele é a esperança de perdão, ele é a esperança de purificação, ele é a esperança de nova vida, de regeneração para você. Glória a Deus. Não deixe esta oportunidade passar, não deixe para amanhã. Não, Senhor, hoje é o dia aceitável. Glória a Deus. Jesus quer te salvar hoje. Jesus quer te salvar agora. Jesus quer purificar os teus pecados. Faça como aqueles leprosos. Corra para Jesus. Jesus vai te purificar dos pecados, vai escrever o teu nome no livro da vida. Pecado não tem nenhum bem para lhe fazer. As emoções que são produzidas através do pecado trazem as consequências dos males do pecado. E os males do pecado é terrível. Os males do pecado são terríveis, porque o final dele é a morte, é a condenação. Por isso que a Bíblia diz assim, que aquele que crê em Jesus será salvo, e aquele que não crê será condenado.
A expressão do amor de Deus, ela é muito grande. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso eu quero lhe convidar agora. Jesus está aqui e Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te transformar numa nova criatura. Ele quer te dar esperança. Ele quer mudar a tua situação de tal maneira que tu possa te alegrar, ter a verdadeira paz, porque a verdadeira paz está em Jesus. A paz de Jesus não é a paz como o mundo. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Onde é que está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus? Não perca a oportunidade. Jesus está aqui e só Ele pode te salvar. Só Ele pode te perdoar. Só Ele pode te regenerar. A Bíblia diz que só Jesus é o caminho. Só Jesus, ali está vindo a primeira pessoa, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A segunda pessoa, venha Jesus. Aleluia. Não há outro caminho, não há outra forma de salvação, não há outra forma de perdão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Está vindo ali outra vida para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos em um mundo que tem oferecido muitas formas de salvação, mas só Jesus salva. Só Jesus salva, porque só Ele morreu para ser o Salvador do mundo. Só Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, o seu sangue inocente, o seu sangue puro, o seu sangue imaculado. Por isso, não deixe para amanhã, não fique batendo em outras portas, não fique procurando uma outra forma de salvação. Só Jesus morreu para lhe salvar, e só o sangue de Jesus pode te perdoar, te purificar. Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Onde é que está mais uma pessoa que deseja? Ali está vindo mais uma pessoa para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está convertendo. O Espírito Santo de Deus está convencendo através da sua palavra. Glória a Deus. Jesus, Ele quer te tocar esta noite. Abra o seu coração. Diga: Jesus, eu quero Jesus. Eu quero salvação. Talvez você não tenha enxergado, visualizado, alcançado o poder de Jesus. Ele é todo poderoso e Ele tem poder para te perdoar, e Ele tem poder para te salvar. Não se limite, não diga: ah, mas eu sou muito pecador, ah, eu errei demais. Não, Jesus, Ele é poderoso. Está vindo aqui mais vidas para Jesus. Ele é poderoso para perdoar todos os teus pecados, independente do que você fez. O texto bíblico que é claro, é a palavra que diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Venha Jesus. Onde é que está mais uma vida para Jesus? Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele encheu meu coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureça os vossos corações. Senhor Jesus, glória a Deus.